Olá, graça e paz. Quero te convidar a meditar comigo em Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. A palavra de Deus diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra, sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Glória a Deus. Que texto lindo esse, em que nós encontramos um relato de cura, um relato de fé, um relato de amor, de graça, de bondade e misericórdia da parte de Deus. Eu queria pensar um pouco com os irmãos, usando um pouco da beleza, do significado desse texto para refletirmos um pouco a realidade da igreja. Amados, esse texto me faz pensar bastante sobre a igreja. Me faz pensar bastante sobre o que tem sido a igreja nos nossos dias e como a igreja trabalha, não é? Por que me faz pensar bastante sobre a igreja? Porque ele narra um evento no qual algumas pessoas cheias de compaixão e de misericórdia, cheias de um espírito de amizade, se dispõem a levar na presença de Jesus um homem que que era paralítico e que se encontrava num leito, que era impedido de ter uma vida regular, uma vida normal. Provavelmente, quem sabe, ainda que a Bíblia não nos relate, alguém que vivia à margem da sociedade e que dependia certamente das pessoas para que pudesse subsistir. Portanto, esses 4 homens eles tomam uma atitude bastante significativa em se dispor e levar aquele amigo na presença de Jesus. E eu gosto de acreditar que era muito bom que aquele homem tinha amigos, que bom que ele tinha amigos, que bom que aqueles homens realmente pegaram cada um numa parte ali da sua maca, do seu leito, e o conduziram à presença de Jesus. O interessante é que quando eles chegam naquela casa, a casa estava repleta. Jesus havia atraído a presença de muitas pessoas, e Jesus estava ali num determinado local e havia tantas pessoas que nas portas e nas janelas não havia espaço para conduzir aquele paralítico na presença de Jesus. E nisso eu vejo que nós temos, então, algumas situações que podem servir para uma reflexão importante a respeito da vida da igreja. A primeira coisa que eu gostaria de citar é que a igreja ela pode ser e pode viver a experiência de pessoas como aqueles 4 homens. Aqueles 4 homens eram pessoas que se dispuseram a servir. Eram pessoas que deixaram os seus afazeres, deixaram a sua rotina, deixaram o que estavam fazendo para estender a mão a alguém que realmente necessitava. E, simplesmente, ao fazer isso, conduziram aquele paralítico à presença de Jesus. Evidentemente que o texto nos mostra que eles tiveram dificuldades, mas as dificuldades não foram motivo para que eles deixassem de realizar o que o coração deles os levava a fazer, o que a fé deles os impulsionava a realizar. Aqueles homens estavam determinados
em levar o amigo à presença de Jesus. E eles então abrem um buraco no teto da casa onde Jesus estava e baixam o leito onde na presença do Senhor, no local onde o Senhor se encontrava. Então, a primeira reflexão que eu gostaria de fazer é que a igreja pode ser representada por um grupo de pessoas que realmente se dispõem a servir, que se dispõem a trabalhar, que se dispõem a ajudar, que se dispõem a fazer em favor do outro, que sai do seu conforto, que deixa os seus afazeres em favor de outros, não é? Então esse é um aspecto positivo da igreja. Um aspecto que talvez não seja tão positivo, mas que talvez também nos faça refletir, é o aspecto de que uma multidão cercava Jesus, não é? Veja que interessante, aquelas pessoas cercavam Jesus a ponto de se tornarem barreira para que o necessitado se aproximasse de Jesus. Então, multidão, queridos, nem sempre significa uma coisa boa. Muita gente aglomerada em volta de Jesus nem sempre significa que isso vai ser ou vai viabilizar que outros possam se aproximar. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes as pessoas se aproximam de Jesus por inclinações e por desejos e por aspirações particulares e que nada tem a ver com aquele projeto de Deus para a vida delas. E, portanto, ao fazerem isso, se torna um impedimento para que outros possam se aproximar. Então, por exemplo, hoje nós vivemos uma realidade na qual uma grande quantidade de pessoas está se autodenominando cristã, se denomina evangélica. Ao fazerem isso, não reconhecem o seu pecado, não reconhecem a sua estrutura, não reconhecem que precisam do perdão e que precisam realmente passar pela experiência do novo nascimento para que, uma vez tornado em uma nova criatura, possa viver em obediência, em submissão à vontade de Deus e à sua palavra. Então, as pessoas elas se aproximam como estão e permanecem como estão. Elas chegam como querem e fazem da vida o que bem entendem. E esse tem sido o cenário desse grupo de evangélicos praticantes, não é? E não praticantes e esporádicos que têm se aglomerado nas igrejas dos nossos dias. E isso traz consigo um problema muito grande, porque o testemunho dessas pessoas muitas vezes é tão negativo que eles acabam fechando as portas e as janelas de pessoas que precisam ser levadas na presença de Cristo. Mas louvado seja Deus que há aqueles que não desistem, mas louvado seja Deus que há aqueles que ainda se preocupam em carregar o leito de quem realmente precisa, de quem realmente está enfermo. Agora, existe também uma outra condição, amados, a condição das pessoas que se encontram no leito, a condição daquele paralítico. Veja como é importante nós estendermos a mão para quem precisa, como é importante nós carregarmos aqueles que precisam, como é importante nós amarmos as pessoas que necessitam, não é? Levarmos as pessoas à presença de Jesus, como é importante isso. Agora, olha que coisa interessante, aquele homem quando é levado na presença de Jesus, Jesus ele perdoa os pecados deles. Perdoa os pecados daquele homem. Olha que coisa maravilhosa, não é? Ao fazer isso, houve uma murmuração por parte de alguns que ali estavam. Às vezes, enquanto a igreja está, alguns estão realizando a obra de Deus e alguns estão se dispondo a ajudar, existem muitos outros que só se incomodam em falar mal de quem faz. Existem muitos outros que só se dispõem a acusar quem está fazendo. Isso são os nossos dias, amados, não é? Mas também eram os dias de Jesus. E Jesus percebe a intenção do coração daqueles homens. Olha, esses homens estão mal intencionados. E aí Jesus ele lança uma pergunta, conforme o versículo 9, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? E aí Jesus, para afirmar a sua autoridade, ele diz o seguinte, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ele diz ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa.
Glória a Deus. Então, veja que situação interessante. Jesus, ele não só perdoa os pecados daquele homem, mas ele cura completamente aquele homem. Uma outra reflexão que eu quero fazer aqui, amados, é para essa geração Nutella que nós estamos vendo crescer nas igrejas nos nossos dias. Queridos, por favor, em nome do Senhor Jesus. Muitos de nós chegou na igreja exatamente como aquele paralítico. Talvez você tenha tido alguém que algum dia te carregou uma milha junto com mais alguém, te carregou numa maca e te levou na presença de Jesus. E Jesus te curou, e Jesus te perdoou. Quando Jesus perdoou aquele homem, Jesus não falou, olha, eu te perdoo, fica deitadinho, aí vocês 4 continuam carregando esse homem para onde ele quiser ser carregado. Jesus curou aquele paralítico para que aquele paralítico tivesse a sua dignidade, a sua integridade restaurada. E, portanto, Jesus diz o seguinte, olha, toma o teu leito e anda, vai para a tua casa, segue a tua vida, não é? Hoje, amados, talvez o grande problema é que tanto se fala de cura da alma, como as pessoas precisam tanto de cura da alma, e precisam mesmo. O problema é que às vezes Jesus cura. Muitas vezes Jesus tem curado, Jesus tem perdoado, mas sabe o que as pessoas fazem? Elas voltam para a maca, elas voltam para a cama e ficam esperando que os 4 homens carreguem. O problema é que depois que você leva alguém para Jesus, você não tem mais para lugar nenhum aonde levar, amados. Não há nenhum outro lugar a levar. A situação de quem é curado, a situação de quem já teve um milagre na vida, é levantar da cama. É levantar da cama, é receber a bênção, é receber a cura, é receber o perdão, é receber tudo o que isso significa a partir do sacrifício de Jesus na cruz, porque Jesus verteu o sangue dele, ele verteu o sangue para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus e, portanto, nós sairmos daquela condição de miseráveis pecadores, arruinados, destruídos pelo pecado, para nos colocarmos de pé. E em pé, juntamente com o Senhor Jesus, em pé, juntamente com os seus servos, dizer para aqueles 5 homens lá, para aqueles 4 homens, olha, agora somos 5, vai ficar mais leve, quem que a gente vai buscar agora? Entende, amados? Quem que a gente vai buscar agora? Não se juntar com os fariseus que criticavam, com os escribas que criticavam, porque Jesus falou, toma o teu leito e vai. Não é toma o teu leito e se mistura à multidão. É toma o teu leito e segue teu caminho. E o bom caminho justamente é vivido por aqueles que estavam fora, que chegaram, que trouxeram, que ousaram. Percebam, amados, como isso é importante? Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero assim, trazer essa palavra ao teu coração para a sua reflexão nessa noite. Com quem você se identifica hoje? Você é uma dessas 4 pessoas que está disposta a carregar alguém? Agora, se você está disposto a carregar alguém, até quando você vai ficar carregando essa pessoa? Você acha que essa pessoa precisa ser carregada até quando? Eternamente? Leve-a à presença de Jesus, amado. Se ela foi a Jesus, Jesus já curou ela. Ela tem que andar com as próprias pernas. Você não foi chamado para tomar um jugo no qual você vai ser serviçal sozinho no reino de Deus, carregar todos os pesos do mundo sozinho. Isso quem fez foi Jesus, amados. Jesus levou o peso do pecado da humanidade sobre si para que a gente pudesse receber perdão e cura. Isso não é papel nosso, é papel dele. E se nós levamos a pessoa a ele, ele faz a obra. Dali por diante, aquela pessoa, ela é mais uma conosco. Ou ela é mais uma com os escribas. A opção é dela. A questão é que no reino, queridos, sempre vão haver multidões para fecharem a porta. Multidões para fecharem a janela. Multidões para criticar o que realiza, que no caso aqui é Cristo. E multidões para nem se incomodar com quem baixou o leito, para não se dispor a ajudar. E às vezes o cara que é curado, ele não quer sair da cama. E daí então a nossa pergunta, né? Com quem você pode se comparar, meu irmão? Você está deitado? Levanta, irmão, em nome de Jesus. Jesus ama você, tem um ministério para você, tem uma obra para realizar na sua vida. Levanta.
Não fica deitado, não. Não fica deitado, não. Crê no perdão dele, crê na cura que ele tem para você. Toma parte com quem faz, não com quem reclama. Porque quem reclama não sai disso, irmãos. Quem reclama é só reclama. Toma parte com quem faz, irmão. Toma parte com quem realiza. Toma parte com quem sabe pagar preço, com quem fere os dedos e os pés na jornada. Toma parte com esses, não é? Porque hoje as coisas estão confusas, as coisas estão assim, amados. As pessoas deveriam estar ajudando a carregar o piano, mas elas não querem. Elas querem ficar deitadas e sendo servidas. Elas querem que você carregue elas, leve na presença do mestre e ainda sirva uma uva. Enquanto tem 4 pessoas, uma desce a uva e os outros 3 ficam abanando. Enquanto Jesus faz a obra no coração dela e massageia a sua alma. Ora, irmãos, não é disso que o reino precisa. O Senhor da Seara nos chamou e nos convocou para orarmos por obreiros. Obreiros que entendam que é necessário ceifar o que é necessário para os nossos dias. Há muitas almas ainda, amados. E sabe o que está acontecendo? As pessoas e os pastores, vendidos muitas vezes, com medo. Eu falo isso com muito temor no meu coração, porque o Senhor sabe da minha realidade. Mas muitos amados, com não medo de perder os recursos para a subsistência, talvez essa não seja a realidade, mas com um desejo soberbo de se tornarem realmente figurões do meio gospel, então fazem qualquer coisa para que as pessoas estejam ali. Então colocam pessoas para ir buscar os enfermos, mas vão amontoando enfermos e coxos junto da sala, onde a única pessoa que não está é Jesus ali no meio. Que tipo de igreja você quer ser? Que tipo de cristão você quer ser, meu irmão? Em nome de Jesus, reflita sobre isso. Que evangelho você está lendo? Quem é você nesse caminho? Quem é você nessa história? Como que a Bíblia lê você nesse momento? Você é um daqueles que estão ali só para desfrutar da presença de Jesus? Você é um dos que está ali só para ser impedimento nas portas e nas janelas? Você é um daqueles que está ali só para criticar os que fazem e o que faz? Ou você é um desses que está disposto a carregar, pagar preço, abrir buraco no teto e baixar o leito na presença de Jesus? Que Deus permita que na IPI Betel mais irmãos venham carregar leitos conosco e que os que estiverem no leito possam rapidamente se levantar quando conhecer a Cristo. Porque a gente não tem tempo para ficar carregando, irmãos, eternamente no leito. Não é isso que Deus nos chamou para fazer. Uma vez curado, toma o leito e levanta e anda em nome de Jesus. O evangelho não é evangelho para debilidades eternas. O evangelho é um evangelho para salvação eterna, queridos. Recebe a tua salvação, a tua cura, em nome de Jesus. E vive para servir o Rei de toda a glória. Que essa palavra mexa com o teu coração e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.